Eu lembro exatamente da última noite em que dormi tranquila. Foi antes daquele fim de semana no deserto. Antes de tudo virar do avesso. A ideia parecia boa. Um acampamento com amigos, longe de tudo, sem sinal de celular, só natureza, risadas, forçadas e conversas que pareciam nunca sair do lugar. O grupo era o de sempre. Gente da faculdade, gente do trabalho do meu noivo e ele. Sempre sério, sempre calado. A gente já não se tocava há semanas, mas ninguém dizia nada, porque pra fora éramos o casal perfeito. O carro parou em um ponto que nem parecia real. O vento seco batia no rosto. O céu estava limpo demais. Nada em volta além de pedras, areia e aquela linha fina no horizonte. Eu só queria paz. Dormir, andar, esquecer o que não estava funcionando entre a gente. Fingia bem, até pra mim mesma. A primeira noite passou sem grandes surpresas. Fogueira, cerveja, música baixa. Todos rindo. Menos eu. Menos ele. Fomos dormir em barracas separadas, como se isso fosse normal. Ninguém comentou. E isso doeu mais. Na segunda noite, eu acordei com sede. Saí da barraca pisando devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até o carro, peguei a garrafa d'água e fiquei ali, olhando pro nada. Foi aí que aconteceu. Um grito. Vindo da mata, mais ao fundo, num lugar onde ninguém devia estar. Um som forte, seco, como um chamado desesperado. Mas ninguém mais ouviu. Ou fingiram não ouvir. Eu congelei. Fiquei parada, segurando a água com o coração acelerando. Esperei. O silêncio voltou. Só o som do vento. E aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Voltei para a barraca sem dizer nada. Deitei e fingi que estava tudo bem. Mas o sono nunca mais veio. Fiquei com os olhos abertos, encarando o teto de lona, ouvindo os sons do deserto e tentando entender. O que foi aquilo? O grito ecoou na minha cabeça a noite inteira. No fundo, eu sabia. Alguma coisa estava prestes a mudar. E eu não estava preparada. Na manhã seguinte, eu fui a primeira a acordar. Não sei se dormi de verdade. Só sei que quando o sol começou a queimar a lona da barraca, meu corpo já estava de pé. O grito da noite anterior ainda martelava minha cabeça. E mais estranho ainda, era que ninguém comentou nada. Ninguém parecia ter ouvido. Talvez tenha sido um animal, eu pensei. Mas eu sabia que não foi. Aquilo foi humano. Foi um pedido de socorro. Peguei minha mochila. Disse que ia caminhar um pouco sozinha. Inventei que precisava de um tempo, que queria pensar. Ninguém se opôs. Nem ele, o noivo. Só assentiu com a cabeça e continuou passando protetor solar no rosto. Aquilo me incomodou. A indiferença dele me doía mais do que qualquer discussão. Entrei na trilha estreita que cruzava entre as pedras. O calor já começava a incomodar, mas o silêncio me puxava para frente. O vento carregava areia e poeira. Não tinha certeza do que eu procurava, mas sentia que tinha que ir. Andei por um bom tempo, até que algo me fez parar. Ali, entre arbustos baixos, quase camuflado pela cor da terra, estava ele. Um homem. Ferido. Caído de lado. O rosto virado pro chão. O corpo imóvel. Meu coração quase parou. A primeira reação foi correr, mas meus pés ficaram cravados no chão. Me aproximei devagar, com o coração disparado. Ele vestia roupas rasgadas, sujas de sangue e terra. O ombro esquerdo estava com um corte profundo, ainda fresco. A respiração era curta, mas presente. Os lábios entreabertos, secos. E os olhos, abertos, me encarando. Foi como um choque. Olhos negros, firmes, intensos. Não disseram uma palavra, mas estavam carregados de uma força que me prendeu ali. Ele não tentou se levantar. Não pediu ajuda. Só me olhava, como se esperasse alguma coisa de mim. Aquela troca de olhares durou segundos, mas eu senti como se tivesse durado uma eternidade.
Eu não conseguia desviar. Ele era um Apache. Não só pelas feições, mas pela expressão de quem carrega séculos de história no rosto. Uma expressão dura, marcada, que misturava dor e orgulho. Ele devia ter entre 30 e poucos anos, talvez mais. Mas ali, caído, parecia frágil. Humano demais. Eu queria perguntar quem era, o que tinha acontecido, de onde tinha vindo. Mas as palavras travaram na minha garganta. Ele só piscou, uma vez, e eu entendi. Ele estava vivo, mas não podia fugir. Foi aí que ouvi vozes ao longe. Os meus amigos. Estavam vindo por outra trilha. E por algum motivo que eu não sabia explicar, meu corpo reagiu por conta própria. Abaixei-me, tirei a mochila das costas e deixei uma garrafa de água ao lado dele. Depois, voltei correndo pelo mesmo caminho que tinha vindo. Quando reencontrei os outros, tentei parecer normal, e ninguém suspeitou. Mas alguma coisa em mim já tinha mudado. E eu sabia que aquela manhã marcaria o início de algo que eu ainda não entendia, mas que já me consumia por dentro. Voltei no dia seguinte. Não dormi direito à noite. Fiquei o tempo todo pensando nele. No corte no ombro. No jeito como me olhou. Era como se pedisse ajuda sem dizer nada. E aquilo me sufocava. Inventei outra desculpa. Disse que precisava ficar sozinha. Ninguém questionou. Nem o meu noivo. E isso doeu mais do que devia. Levei água, comida, um pouco de gaze que achei na bolsa de primeiros socorros. Saí cedo, antes que o sol pesasse demais. Meu coração batia tão forte que parecia que iam ouvir no acampamento. Quando cheguei no ponto onde o tinha encontrado, ele ainda estava lá. Pensei que talvez tivesse morrido durante a noite. Mas quando me aproximei, ele virou a cabeça. Me encarou. O olhar ainda firme, mas com menos força. Mais vulnerável. Ajoelhei ao lado dele. Tirei o cantil e ofereci água. Ele bebeu devagar, sem tirar os olhos de mim. Depois, tentei ver melhor o ferimento. Estava feio, inchado, e com um cheiro estranho, como se já estivesse infeccionando. Eu posso te ajudar? Sussurrei. Ele não respondeu. Só deixou. E para mim, aquilo já era muito. Limpei o corte como pude. Troquei o curativo improvisado. Ele não reclamou. Nem gemeu. Só respirava fundo e me olhava. Era como se estivesse me estudando. Tentando entender quem eu era e por que eu estava ali. Eu também me perguntava isso. Voltei pro acampamento antes que notassem minha ausência. Mas a partir daquele dia, ir até ele virou rotina. Sempre sozinha. Sempre escondida. Levei mais água, comida, antibióticos que roubei da necessaire de uma amiga. Cada vez que eu me abaixava ao lado dele, sentia que alguma coisa dentro de mim estava se desfazendo. Como se todas as certezas da minha vida estivessem sendo arrancadas. Pedaço por pedaço. Ele não falava, nem perguntava, mas me olhava como se soubesse tudo. E o silêncio entre nós começou a se tornar pesado, quente, quase insuportável. Eu me pegava esperando por aquele momento do dia, aquele instante em que, mesmo em silêncio, eu sentia que estava viva, de um jeito que nunca tinha sentido, com meu noivo, ou com qualquer outra pessoa. E foi aí que eu comecei a mentir de verdade, não só para eles, mas para mim também. Fingia que estava tudo bem, que era só compaixão, só um ato de humanidade, mas no fundo eu sabia. Aquilo era mais. Eu não contei para ninguém, nenhuma palavra, nem mesmo nas noites em que ele me abraçava por obrigação, e eu pensava em outro homem, caído, ferido, silencioso, no meio da mata. E quanto mais eu cuidava dele, mais eu me perdia de mim. No 6º dia, ele falou. Foi do nada. Eu estava trocando o curativo, mais cedo que o habitual. O sol ainda mal tinha subido. O silêncio entre nós era o mesmo de sempre.
Um silêncio que já não incomodava, mas preenchia tudo. Era como se bastasse. Eu estava concentrada, limpando o ferimento com cuidado quando ouvi. Lara, foi assim, simples, seco, baixo, mais nítido. Meu corpo travou. Minhas mãos pararam no ar. Eu levantei os olhos e encontrei os dele como todas, às vezes. Mas agora, havia algo diferente ali. Como você... Comecei a perguntar, mas a frase morreu antes de sair por completo. Ele não respondeu. Só continuou me olhando. A respiração ainda pesada, mas os olhos intensos demais para um homem tão fraco. E então ele disse, eu me chamo Kyle. Fiquei em silêncio por um tempo. Aquilo me desarmou de um jeito estranho. Saber o nome dele me trouxe um tipo de conexão que eu não estava preparada para aceitar. Mas o que mais me perturbava era o fato de ele saber o meu. Como você sabe? Meu nome? Perguntei, quase num sussurro. Kyle desviou o olhar por um instante. Respirou fundo. Depois voltou a me encarar com firmeza. Eu te vi. Desde o primeiro dia, quando chegaram. Antes de tudo, aquelas palavras bateram forte no peito. Ele me viu. Antes, estava observando. E não só no dia em que nos encontramos. Muito antes. Desde o início. Por quê? Ele não respondeu. Só me olhou. Mas naquele olhar, havia algo que não dava para ignorar. Não era loucura, nem obsessão. Era uma coisa mais funda. Como se eu tivesse sido escolhida sem saber. Senti um arrepio na espinha. Meu coração acelerou. Levantei, nervosa. Arrumei as coisas sem olhar para ele. Queria ir embora. Queria correr dali. Mas minhas pernas estavam pesadas. Você não precisa voltar, ele disse de repente. Eu parei. Mas eu vou voltar. Respondi sem saber por quê. Voltei pro acampamento sem olhar para trás, sem entender direito o que estava acontecendo comigo. Naquela noite, quando o noivo me tocou pela primeira vez em dias, eu senti nojo. Não dele, de mim. Kael tinha falado, e com poucas palavras, me fez questionar tudo o que eu era. Tudo o que eu achava que queria. E o pior é que eu sabia. Isso era só o começo. A primeira vez que notei que ele não reparava mais em mim foi quando eu voltei do terceiro sumiço seguido, e ele não perguntou nada. Nenhum, onde você estava? Nenhum, tá, tudo bem? Nada. Ele só olhou para mim, deu um meio sorriso cansado e continuou mexendo na churrasqueira. A carne queimava na borda da grelha, e eu ali, olhando para ele, me sentindo invisível. Naquela noite, os amigos riram alto em volta da fogueira. Contaram histórias de infância, beberam demais. E ele, meu noivo, passou o braço por cima do meu ombro como se ainda fosse natural. Como se nada tivesse mudado. Mas eu já não estava ali. Meu corpo sim, minha mente, meu coração, estavam no meio do mato. Com Kael. Eu tentava me controlar. Juro que tentava. Mas toda vez que a noite chegava, eu inventava uma desculpa diferente. Vou caminhar. Quero pensar um pouco. Preciso de um tempo sozinha. E ele sempre aceitava. Sempre. Como se, no fundo, estivesse aliviado por não ter que fingir. Também. Era isso o que mais doía. A indiferença. Eu podia estar me despedaçando por dentro, mas ele parecia confortável naquela mentira a dois. Planejávamos um casamento que já não existia, pelo menos para mim. As mensagens da mãe dele, as datas marcadas, os convites prontos. Tudo continuava seguindo como se eu ainda fosse a mesma mulher que disse sim, meses atrás. Mas eu não era mais. Cada vez que eu me aproximava de Kyle, mesmo sem dizer muito, eu me sentia mais viva, mais conectada com algo que não tinha nome. E não era só atração. Não era só desejo. Era verdade. Crua, intensa, dolorida. Ele me olhava como se enxergasse até o que eu não mostrava, como se visse cada rachadura dentro de mim. E isso me quebrava.
Teve uma manhã em que ele me esperava sentado, mesmo ferido, o curativo sujo, os olhos cansados. Eu trouxe frutas, água fresca, remédio. Ele me olhou e disse: "Você não precisa voltar para ele." Fiquei em silêncio. "Você não quer voltar." Aquilo me atravessou, porque era verdade, mas ainda doía ouvir. "Não é tão simples", respondi. "Nunca é", ele disse. Fiquei lá sentada ao lado dele por mais de 1 hora. Não falamos quase nada, mas também não precisávamos. Naquela tarde, quando voltei, o noivo estava tentando armar uma rede entre 2 árvores. Se atrapalhava todo, sorria sozinho, falava alto, com os outros. E pela primeira vez, eu percebi que ele realmente não via mais quem eu era. Ou talvez nunca tivesse visto. Naquele momento, eu soube. A única coisa que me prendia ali era a culpa. Mas não por trair, e sim por continuar fingindo. Era fim de tarde. O tipo de luz que deixa tudo mais bonito e mais perigoso. O céu estava laranja, com traços de vermelho cortando o horizonte. Eu caminhava rápido, como sempre. Já sabia cada pedra, cada galho no caminho. Já conhecia o silêncio daquela trilha como se fosse parte de mim. Na mochila, levei uma maçã, 2 garrafas d'água e o restinho de pomada que tinha conseguido esconder. O ferimento de Kyle parecia estar cicatrizando, mas ainda precisava de cuidados. E eu precisava vê-lo. Ele estava sentado como nos últimos dias, apoiado contra uma pedra maior. Os cabelos presos num nó mal feito, os olhos fechados. Parecia em paz. Por um instante, achei que dormia. Mas assim que me aproximei, ele abriu os olhos. Devagar. Me olhou sem dizer nada. E eu senti aquele arrepio estranho que já era familiar. Me ajoelhei perto dele. Peguei o curativo sujo com cuidado. Ele não se mexeu. Nenhuma expressão de dor. "Já está quase bom", murmurei. Mais para mim do que para ele. Ele não respondeu. Só observava. As mãos dele estavam no colo, firmes. Mas os dedos mexiam levemente, como se carregassem ansiedade. Ou alguma coisa presa por dentro. Estiquei a mão com a água. Ele pegou. Nossos dedos se tocaram por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas não foi como antes, porque ele não soltou. Ficou ali, segurando a garrafa em minha mão, me olhando. Os olhos escuros, parados nos meus. E de repente, tudo ficou muito quieto. O vento parou. O som do deserto sumiu. O tempo congelou naquele espaço entre o que era e o que ainda não tinha acontecido. "Você devia ir", ele disse, mas não soltou minha mão. Eu sei, e mesmo sabendo, eu fiquei. A aproximação foi devagar, como se o mundo estivesse nos empurrando um para o outro sem pressa, mas sem volta. Nossos rostos se encontraram no meio do silêncio, os olhos ainda abertos, as respirações curtas. E então aconteceu. O beijo, curto, quente, tenso. Foi como um choque. Uma batida no peito que me fez esquecer quem eu era, onde estava, o que estava em jogo. Eu recuei primeiro, com culpa, com medo, com tudo ao mesmo tempo. Mas ele não tentou me segurar. Só continuou me olhando, como se soubesse que depois daquilo, tudo tinha mudado. "Isso não devia", comecei a dizer. Eu sei. Não precisava de mais palavras. Estava feito. E dentro de mim, alguma coisa rompeu. Como se uma represa tivesse se quebrado. E tudo o que eu vinha segurando escorreu de uma vez. Na volta pro acampamento, eu andava como se tivesse febre. As mãos trêmulas, o gosto dele ainda na boca. E pela primeira vez, não consegui encarar meu noivo. Evitei o olhar. Fingi cansaço. Deitei mais cedo. Naquela noite, chorei em silêncio. Não de arrependimento, mas porque sabia que depois daquele beijo, o mundo que eu conhecia não existia mais.
Foi numa tarde quente demais. A trilha empoeirada, o vento seco levantando folhas mortas. Eu já tinha ido ver Kyle mais cedo naquele dia. O ferimento estava quase fechado, e ele andava com mais firmeza. Ainda assim, algo nele parecia inquieto, mais alerta, como se pressentisse que o tempo que tínhamos estava acabando. E estava. Na volta pro acampamento, ouvi vozes à frente. Vozes conhecidas. 2 amigos estavam caminhando na trilha, rindo, conversando alto. Um deles, Léo, carregava um facão na cintura. Disse que ia caçar lagartos. O outro só acompanhava, mais pela curiosidade do que pela aventura. Eles não me viram. Eu me escondi instintivamente atrás de uma pedra maior. Esperei. O coração batia forte demais. Quando passaram, ouvi uma frase que gelou meu sangue. Vi pegadas estranhas perto das pedras. Pareciam recentes. Não são da gente. Tem alguém por aqui? Meu corpo ficou paralisado. Eles seguiram adiante, e eu fiquei ali, parada, tentando pensar no que fazer. Voltei pro acampamento rápido, fingindo normalidade, mas por dentro, eu só pensava em Kyle. Naquela noite o clima mudou. O noivo, que antes era alheio a tudo, de repente estava mais atento. Sentado com os outros, comentava sobre segurança, sobre gente que poderia estar espreitando a área. Perguntou se alguém viu movimentos estranhos. Pode ser caçador ou gente querendo roubar equipamento, disse ele enquanto colocava lenha na fogueira. Ninguém riu. O assunto era sério demais. Eu fingi desinteresse, mas dentro de mim, um pânico novo nascia. Eles estavam começando a ver o que eu escondia. E Kyle estava correndo perigo. Na manhã seguinte, fui até ele correndo. Levei o mínimo de coisas. Cheguei ofegante, as mãos tremendo. Eles viram suas pegadas. Disse sem rodeios. Estão desconfiados. Estão caçando. Kyle ouviu tudo em silêncio. Depois se levantou. Estava mais forte, mais firme. Olhou ao redor, como se estivesse ouvindo a própria terra. Depois olhou para mim. Sério. Eu tenho que ir. Não, respondi, rápido demais. Ainda não. Você não está totalmente... Bem, ele deu um passo em minha direção. Se ficarmos aqui, vão me encontrar. E você vai ter que escolher. Essas palavras ficaram na minha cabeça como um martelo. Voltei pro acampamento em silêncio. Meu noivo me esperava. Queria conversar. Disse que andava sentindo que eu estava distante, diferente. Tentou sorrir. Perguntou se eu estava bem, e naquele momento, eu menti de novo. Disse que era só estresse, calor, cansaço. Mas por dentro, eu já sabia. A decisão que eu mais temia estava chegando. E se alguém descobrisse Kyle, tudo iria ruir. E mesmo assim, eu não conseguia deixá-lo ir. Chegamos ao momento de ruptura. As máscaras caem. O que era escondido agora pede espaço para existir. E toda mentira tem um preço, especialmente quando envolve amor, medo e liberdade. A protagonista precisa fazer a escolha mais difícil da vida. A data do casamento estava marcada. Faltavam 2 meses. Convites prontos. Local escolhido. Minha mãe ligava todo dia. A mãe dele também. Os amigos falavam de despedida de solteira, vestido, buffet. Tudo seguia como se fosse um roteiro perfeito. Mas eu já não pertencia àquele roteiro. Acordava, no meio da noite com o coração acelerado. Me pegava olhando pro teto, tentando lembrar de quem eu era antes de Kyle. Antes daquele grito na mata. E não conseguia. Ele estava pronto para fugir. Eu sabia. Já estava com uma pequena bolsa, com algumas frutas secas, uma faca, um mapa improvisado feito na terra. Disse que podia seguir sozinho. Que eu não devia me meter. Mas não era mais sobre dever. Era sobre alma. Na última noite no acampamento, o noivo fez um jantar especial. Disse que queria me ver sorrindo. Tentou me beijar e eu virei o rosto. Ele sentiu. Mas fingiu que não. Foi ali que entendi. Ele já sabia. Não o que exatamente, mas sabia que me tinha perdido. Só não queria aceitar.
Na manhã seguinte, quando todos foram desmontar as barracas, ele me chamou para conversar. Fomos até um canto isolado. Ele estava sério, mas calmo, diferente. De todas as vezes. É outro homem? Demorei alguns segundos para responder. Respirei fundo. Olhei para o chão, para o céu, para o nada. Eu não sei responder isso. Falei. Ele fechou os olhos. Por longos segundos. Tem como consertar? Eu queria dizer que sim. Queria dizer que era só uma fase. Mas eu não consegui mentir mais. Não. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Ele não chorou, nem discutiu. Só abaixou a cabeça. Depois levantou os olhos e disse: Então vai. Mas vai agora. Antes que eu perca o pouco que ainda respeito em você. Aquilo doeu. Mas eu entendi. Voltei pro acampamento, peguei minha mochila e deixei um bilhete na barraca. Desculpa, eu escolhi a minha alma. Não esperei explicações, nem perdão. Corri pela trilha até o ponto combinado. Kyle já estava lá, esperando. Sem perguntas, sem sorrisos. Ele me estendeu a mão. E eu fui. A cada passo para longe do acampamento, um pedaço do que eu era antes ficava para trás. Minha história, minha zona de conforto, minha imagem perfeita, tudo quebrado. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava indo para onde realmente pertencia, mesmo sem saber o que vinha pela frente. A gente fugiu sem fazer barulho. Nada de malas, nada de despedidas. Só uma mochila pequena, garrafa d'água, algumas frutas. O mapa improvisado que Kyle rabiscou na terra com um galho seco. E o silêncio que nos guiava como bússola. Ele conhecia trilhas que nenhum de nós, criados em cidade, imaginava que existiam. Passamos por caminhos escondidos entre rochas, vales secos, lugares onde o sol parecia mais perto e o ar mais fino. E mesmo com o corpo fraco, Kyle andava com firmeza. Eu seguia atrás, em silêncio. O coração dividido entre medo e alívio. Não sabíamos exatamente para onde íamos, mas ele dizia: onde eles não olham, é onde a gente pode existir. Nos primeiros dias, dormimos sob pedras, em cavernas rasas, em clareiras protegidas por arbustos. Kyle fazia armadilhas simples, caçava pequenos animais. Eu aprendia rápido, na marra. Cozinhávamos com gravetos. Dividíamos o último pedaço de pão seco como se fosse ouro, e pela primeira vez na vida, eu estava em paz. Sem maquiagem. Sem telefone. Sem obrigações. Com o rosto suado, o cabelo preso com um nó mal feito, mas com um peito leve, com ele, com a presença dele, com aquele olhar que dizia mais do que qualquer plano de casamento. À noite, ele me contava pedaços da própria história. Falava pouco, mas cada palavra parecia esculpida. Era filho de um guerreiro que morreu cedo. Cresceu em silêncio, cercado de dor e resistência. Fugiu da cidade, da polícia, de gente que nunca quis entender o que ele era. Cuidava de feridos em tribos isoladas, ensinava sobrevivência. Desaparecia por meses, até ser caçado, até cair, até me ver. E eu só ouvia. Cada pedaço da história dele colava com um buraco meu. Eu contava sobre o casamento que nunca fez sentido, sobre uma vida inteira fazendo o que esperavam de mim, sobre sorrisos falsos e fotos bonitas, sobre o medo de não ser nada se não fosse perfeita. E ele ouvia, não com pena, mas com atenção, com respeito, com presença. Com o tempo, eu percebi. A dor dele tinha curado a minha. E de alguma forma, eu também estava curando algo nele. Um tipo de raiva antiga. Uma tristeza muda. A gente não fazia promessas, nem planos. Só acordava, caminhava, sobrevivia. Juntos. Mas o passado não esquece. E a liberdade sempre cobra. Uma noite, ouvimos barulhos distantes. Motos, gritos abafados pelo vento.
Eles estavam procurando. Talvez já soubessem. Talvez alguém tivesse nos visto. Kyle preparou tudo para uma nova rota. Disse que podíamos desaparecer por completo se eu quisesse. Mas antes que eu respondesse, ele perguntou: "Você ainda sente medo?" Eu olhei para ele. Pro lugar onde estávamos. Pro nada em volta. Medo do mundo, sim. De mim. Não mais. E isso era verdade. Eu tinha fugido. Tinha quebrado tudo. Mas pela primeira vez, eu me sentia inteira. Faz tempo que não contamos os dias. Depois, da última mudança de rota, nos estabelecemos perto de um riacho, escondido entre pedras e vegetação seca. Um lugar que não aparece em mapa nenhum, onde ninguém chega sem querer. Ali, o tempo passou de outro jeito. As manhãs eram lentas. O sol nascia e iluminava o rosto de Kyle antes de tocar o meu. Eu acordava com a respiração dele, com a pele, quente encostando na minha. A rotina era simples: colher, caçar, cozinhar, vigiar e amar, em silêncio. Porque sim, a gente se ama. Não foi do jeito que a sociedade ensina, nem com flores, nem com declarações públicas, nem com alianças no dedo. Foi do jeito mais difícil, com sobrevivência, com entrega, com verdade. Ele ainda carrega traumas. Fica calado por horas às vezes. Os olhos ficam distantes, mas me olha com uma calma que nunca senti de ninguém. Como se o simples fato de eu estar ali fosse tudo o que ele precisa. E eu também mudei. Não sinto mais culpa. Eu perdi família, amigos, uma vida inteira planejada. Sim, mas encontrei outra coisa. Um tipo de liberdade que queima, mas cura. Uma identidade que nunca soube que existia. Longe do mundo, aprendi a ser quem sou. Ainda temos medo, sempre teremos. Vez ou outra, Kyle ouve barulhos e fica em alerta. Diz que há olhos por perto, que não podemos nos expor demais. Eu entendo. E aceito. Aprendemos a viver assim. No intervalo entre o medo e o amor, construímos uma cabana simples, feita de madeira e pedras. Não tem porta com chave, mas é o lugar mais seguro que já conheci. À noite, deitamos lado a lado, e ele me segura como se o mundo lá fora não existisse. E para nós, não existe mesmo. Não sabemos quanto tempo ainda teremos. Talvez dias, talvez anos, mas vivemos como se fosse tudo. Porque aqui, cada toque, cada olhar, cada silêncio é inteiro. Às vezes, penso no passado, nos rostos que deixei, nas promessas que não cumpri, no casamento que não aconteceu. Mas passa. Kyle me ensinou que algumas escolhas partem tudo ao meio, para reconstruir de um jeito novo. E é isso o que somos, uma reconstrução. Ninguém sabe onde estamos, ninguém entende, mas também não precisa, porque o nosso amor só sobrevive assim, longe dos olhos do mundo.